Ok, então boa tarde. Meu nome é Alexander, sou docente do Departamento de Ciências Ambientais. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha linha de pesquisa usando um exemplo. Queria que vocês imaginassem quando vocês vêm aqui para o campus ou vão passear para alguma área verde, quando vocês veem diferentes árvores nos ambientes, talvez vocês se perguntassem como é que essa árvore veio parar aqui. Quando eu falo isso, eu não me refiro às árvores que estão crescendo aí nos jardins, né, nas calçadas, nos vasos eventualmente, mas aquelas plantas que ninguém colocou lá. Como é que elas foram parar ali? Tá? Quando a gente olha a maior parte das espécies de plantas que a gente tem, por exemplo, no Cerrado, na Mata Atlântica, elas quase que invariavelmente dependem de animais para dispersar suas sementes. Elas vão produzir lá um fruto carnoso com alguma estrutura que é atrativa para os animais. Esses animais vão se alimentar desses frutos e junto com a polpa eles vão ingerir essas sementes. Se tudo der certo, esses animais não destruírem a semente durante a mastigação ou o suco gástrico deles não danificar demais a semente, essa semente vai viajar no interior do aparelho digestivo desse animal e vai poder ser depositada por onde esse animal estiver passando, na hora que ele estiver defecando ou quando ele estiver regurgitando. Essa pode ser uma das maneiras da semente chegar ali e, se tudo der certo, tiver condições adequadas para a semente germinar lá, dar origem a um novo indivíduo. Como é que a gente vai estudar isso, né? A gente pode ter diferentes abordagens. A gente pode estudar tanto do ponto de vista da planta como do ponto de vista do animal, como que características de cada um deles afetam a chance daquela semente chegar naquele lugar e dar origem a uma planta lá. Então a gente pode, por exemplo, investigar características dos frutos, a quantidade de frutos, composição química. A gente pode estudar, avaliar características dos animais, como o tamanho dele e, por exemplo, a capacidade que ele tem de engolir sementes de diferentes tamanhos. Então, por exemplo, se a gente pegasse uma espécie de ave, a gente poderia ter uma ideia do tamanho da semente que ela poderia engolir, medindo a largura do bico dessa ave, tá? Se a semente for mais larga do que a largura do bico dela, ela não conseguiria engolir essa semente. Imaginem vocês comendo um abacate, né? Engolindo um caroço de abacate, não vai dar certo, vocês vão apenas comer pedaços da polpa. E é basicamente isso que os bichos de menor tamanho vão conseguir fazer, caso a semente seja muito grande. Eles vão apenas comer pedaços da polpa. Então esses bichos de menor tamanho não serviriam para dispersar essas sementes de maior tamanho. Quem que vai dispersar essas sementes de maior tamanho? Aí é que entra o papel de bichos de grande porte, mamíferos grandes como a anta, o monocarvoeiro, aves grandes como uma ema, por exemplo. Eles vão ser os únicos capazes de dispersar plantas com sementes grandes. E isso é interessante porque chama para nós a atenção da importância da conservação dessas espécies. Se a gente perde essas espécies de grande tamanho, essas plantas com sementes grandes, elas perdem a capacidade de dispersar suas sementes e seriam incapazes de distribuir a semente e levar a semente até aquele lugar onde você encontrou aquela planta, né? Quando você estava vindo aqui para o UFSCar de ônibus ou passeando numa área verde. Então, basicamente, seria essa uma das maneiras que a gente tem de estudar essa interação e de fazer algumas inferências sobre o papel dos animais na regeneração dessas plantas. É isso.